Muito bem, nós iniciamos mais um episódio da nossa série da História Sem Fim e hoje nós estamos caminhando para um novo capítulo, o capítulo 2, que se chama Atreio é Chamado. Ou A Missão de Atreio. O capítulo começa então na grande sala redonda, que é logo abaixo da flor de magnólia, né, onde fica a imperatriz menina, e tem 499 dos melhores médicos ali reunidos, conversando. E ninguém sabia a natureza ou a causa da doença, ou mesmo a cura para a doença da Imperatriz Menina, e eles estão ali, né, nesse ímpeto de troca, e o quinquagésimo, né, ele... É assim que fala, quinquagésimo por 500? Acho que não, quinquagésimo acho que é por 50. Quinhentésimo? Acho que é. Ele é o mais famoso de todos, ele conhece todas as ervas, todas as poções mágicas e todos os segredos da natureza. Ele tá lá com ela, né? Então a gente tem aqui uma variedade de seres que são conhecedores das doenças e das possíveis curas, assim como tinha uma variedade de mensageiros lá no capítulo anterior. Então, tem variedade de espécies e tipos, inclusive tem bruxas, tem fadas, tem até cobras, né, que são representantes aí desses médicos. E eles estão conversando em pequenos grupos, menores e maiores, e discutindo o que pode estar acontecendo. E aí a gente entra numa descrição muito linda, muito forte da Imperatriz Menina. Ah, eu queria antes de. Acho que a gente vai cair nessa descrição. Antes só de ir para ela direto, já esse preâmbulo, né? Que como a Ana tá falando, tem muitos seres, e aí ele coloca até bruxos, vampiros e espectros, que em geral não eram considerados particularmente benéficos ou salutares. Isso é um dado muito importante, né? Aí ele continua: para compreendermos a razão da presença desses últimos, é preciso que se saiba do seguinte. Aí vamos começar na descrição da imperatriz, né? Ela, a imperatriz criança, conforme o título já dizia, era soberana de todas as fronteiras, ou seja, ela era a imperatriz de toda a fantasia, logo também desses seres. Mas o que é curioso, que é reiterado, e nesse capítulo vai ficar muito claro, é que ela não julga, né? Ela governa sem empregar força e ela não julga bom ou mal, positivo ou negativo. Por isso que esses seres estão lá também por ela, porque estar por ela é estar por eles, né? Porque o autor coloca aqui que não tem a existência, então ela era soberana limitando-se a existir. Só por ela existir, ela já era a soberana de fantasia. E a sua existência era a existência de toda a fantasia e de todos os seres. Então é muito lindo já, né, a gente entrando aqui nela, essa questão de ela é a soberana porque ela existe, ela fornece vida e a vida de todos está atrelada à vida dela e não tem nesse momento bom ou mal, né? Claramente seria uma coisa una, né? Até me lembra da questão do Tao, né? Que não é nem o Yin nem o Yang, é o Tao que está acima do Yin e do Yang. Ele engloba o todo, ele é o tudo e ele é o nada. A Imperatriz, ela governa sobre todas as coisas, mas ela é algo totalmente diferente, porque ela nunca governou, na verdade. Ela nunca usou a força, ela nunca usou o poder que ela tem, e ela nunca deu ordens, nunca julgou alguém, né? Então, tem toda essa descrição, que ela nunca interferiu e que ela nunca precisou se defender, porque ninguém nunca quis se rebelar contra ela, ninguém nunca quis prejudicá-la, ela de nenhuma forma, porque aos olhos dela, todos os assuntos tinham o mesmo patamar
de igualdade, né? Estavam todos ali na mesma posição, não há algo especial de nenhuma maneira, E porque ela atacar é o centro, né? Acho que essa é uma palavra bem bonita, assim, que representa esse tal. e atacar ela seria atacar toda a fantasia. Tanto que por todo mundo, né, tá conectado a ela dessa forma, deverem a sua existência a ela, o fato dela estar doente e poder morrer significava a morte de todos eles, o fim de tudo. E é muito interessante nesse momento que o Bastian faz uma divagação, né? E ele se lembra do momento em que ele estava no hospital e tinha aquela tensão na sala de espera, né? E as pessoas não sabiam informar como a mãe dele estava até o momento em que vem o médico e conta que ela morreu. E é nesse momento que ele sabe que ele perdeu o pai, né? E aí, a partir de então, o pai dele vira essa pessoa completamente ausente, que mesmo quando está, não está, né? Daí ele vai descrevendo os momentos de leitura, os momentos de TV, todos esses momentos em que o Bastian vai bem ou vai mal, que ele não tem reação, né? Ele não tem nenhuma palavra de incentivo e nenhuma palavra é, de, de direcionar ele para um outro caminho, de dar uma bronca, nada disso, né? Ele fica, ele simplesmente começa a desaparecer junto, né? Assim como a mãe desaparece, o pai também desaparece junto. E É, essa palavra desaparecer é significativa porque eles também usam isso para descrever o que está acontecendo com a Imperatriz Menina, né? Ela está simplesmente desaparecendo. e diz algo como o pai está, ele está presente, mas não estava lá, né? Então ele estava materialmente lá, né? O corpo dele presente, mas ele não estava de fato lá, nunca mais esteve lá. Inclusive, ele diz que ele lia livros, mas não saía da página, né? Então, Uhum. quando a mente não tá lá, né? Então, tá acontecendo isso com o pai, né? Esse luto de ter perdido a mãe. E eu acho que aí já tem aquele movimento em espelho que eu falava lá no primeiro capítulo, no capítulo de introdução, de a gente estar o tempo inteiro nesse jogo espelhar do fora e do dentro, do Bastian e de fantasia. E se a gente fizer essa análise mais psicológica e simbólica de que esse universo de fantasia da história sem fim, na verdade, é a psique do próprio Bastian, seria a própria interioridade, o próprio inconsciente do Bastian lidando com essa perda. Aí eu faria aqui uma analogia, a gente vai olhar a Imperatriz como esse arquétipo da mãe, né? Não, ela não é literalmente a mãe do Bastian, pois a mãe do Bastian morreu na vida real do Bastian. Porém, existe um caminho de assimilação e de compreensão dessa perda que chama luto. E esse caminho é o caminho onde o Bastian está. Ele está em luto, assim como o pai dele. E esse caminho de luto, eu acho que pode ser representado com também simbolicamente com esse desaparecer desse universo fantástico, que seria aí, nessa minha analogia, a interioridade, aí, o inconsciente dessa criança, que vai precisar morrer mesmo, porque a mãe morre. Então alguma coisa se perde. E aí ele vai precisar elaborar isso, e para elaborar essa perda dessa mãe, todo aquele universo mágico, fantástico, toda aquela inocência da criança vai morrer também. E a aventura do livro vai nos guiando para chegar lá no ponto central, onde ele precisa nomear essa imperatriz. E aí, pensando nessa analogia dela ser um arquétipo dessa grande mãe, então ele precisa dar um novo nome para essa figura da mãe dentro dele, pois essa mãe fora não existe mais, mas a mãe dentro continua existindo. Só que ele precisa reelaborar, porque ao mesmo tempo a mãe não existe. Então, como que a nossa mente elabora a perda de algo real, factível no mundo real, só que a permanência e a falta desse ser aqui dentro? Então, eu acho que todo o primeiro
arco aí até a metade do livro, até ele nomear finalmente, que é onde termina o filme, seria essa elaboração desse luto, desse lidar com a perda, lidar com sim, coisas vão desaparecer, coisas vão ter que desaparecer para sim eu reelaborá-las e transformá-las e ressignificá-las, que é quando finalmente ele aceita que ele é o único que pode dar o um nome para ela. E aí, quando a gente chegar nesse momento lindo e crucial, a gente vai ter esse ápice dessa renovação desse ciclo, né? Onde começamos de novo do zero, mas de um ponto novo. Eu vejo um outro paralelo aqui nesse momento em que estão todos ali na antessala, né, discutindo essa doença, preocupados, né, diz sobre todos eles o que a Imperatriz está vivendo, com esse paralelo do Bastian olhando para a narrativa dele e pensando, ele estava no hospital e não dizia sobre ninguém, ninguém estava preocupado, né? As pessoas passavam, o pai perguntava e ninguém sabia responder também. Lá também ninguém sabe, mas não tinha indiferença, né? Tinha uma preocupação, estavam todos ali em prol de saber, de descobrir. Né? E ali não, estava cada um vivendo sua vida, que mostra aquele paralelo de novo do Bastian com Atreio, que é filho de todos, né? E o filho de ninguém, né? Aquele que tem toda a comunidade, né? Para te apoiar e aquele que não tem. Então ali o Bastian está fazendo esse paralelo assim com esse momento que eu acho muito bonito, muito relevante, né? Esse duplo nesse momento aqui. E é esse momento também em que todos ali em torno, né, desse acontecimento e conversando, a gente aprende, né, que a gente vai aprendendo sobre fantasia conforme a história vai transcorrendo, que todos os personagens, todos os seres, né, de fantasia, falam pelo menos duas línguas, né? A sua própria, que só o seu povo entende, e uma universal. E essa língua universal, essa língua comum, ela, ela é aqui onde todo mundo vai se entender. A gente pode pensar em linguagem em si, mas é essa linguagem do entendimento, da compreensão. Eu posso até falar sobre coisas que só fazem sentido para mim, mas há um momento em que, ou quando a gente se reúne, eu vou falar sobre o que é comum, né? Então, acho que isso também é algo muito bonito desse momento que está ali aquele burburinho acontecendo. Até que o silêncio quando o Chiron aparece. Aí antes da gente já ir pro Chiron que vai pro Atreio, né? Só complementando um pouco mais sobre esse arquétipo da grande mãe, né? Que Bom, ele é tanto positivo quanto negativo ao mesmo tempo, né? Ele é, segundo Jung, elaborador essencial da psique humana, então, na verdade, a base da psique nossa se elabora a partir desse arquétipo, né? E aí das nossas vivências com a nossa mãe real, a gente vai ter é, a elaboração desse arquétipo da grande mãe dentro da gente de uma forma ou de outra. No caso do Bastian, é uma mãe que, em um momento cedo da sua experiência, desapareceu, né? E aí eu acho que corrobora bastante a gente fazer essa analogia, porque justamente por essa questão dela ser esse centro, dela ser só dela existir toda aquele universo de fantasia existe dela e aí eu acho legal essa pensar nessa grande mãe, né? Ela não vê o bem ou o mal, ela não vê o defeito, aquela mãe que não vê o defeito no filho, então não tem tanto faz se você é um vampiro, se você é um espectro ou se você é a fada suprema, ela vai te ver da mesma forma, assim como uma mãe que gera um filho e inicialmente vai ter essa ternura e esse amor que passa dela para o filho de uma maneira pura e sem julgamento. Esse polo da grande mãe seria esse polo que a gente enxergaria na Imperatriz como essa nutridora, né? Esse solo fértil que faz com que tudo nasça e sem ele não teria como haver vida. Né? E aí essa vida simbólica, essa vida imagética, essa vida da nossa imaginação
da nossa criança interna, depende dessa mãe, dessa grande mãe estar também potente, viva dentro de nós. É mais esse paralelo dos salões, né, da sala de espera ali, descobrindo sobre a doença, né, de cada uma delas, a mãe do Bastian que tinha acabado de passar por uma cirurgia, né, e é mais uma referência para dizer o quanto há essa transferência da imagem da mãe para a menina, né. Então, acho que faz todo sentido e toda a descrição, né, da representação que a gente estava até comentando, que é oriental, né, essa imagem a cultura que está por trás, que a gente comentou lá da flor de magnólia também no capítulo 1, por trás da imagem ancestral da Imperatriz Menina é a cultura oriental, né? Então ela está É. nesse lugar da mãe primordial, desse todo, né? Desse uno que ainda não se partiu, ainda não tem, né? E É por que, si só. e que tem um mistério lá que também é a mesma dúvida do Bastian, né? Então ele tá lendo, é por isso que depois ele se depara com a realidade de que ele estava lendo a própria história o tempo inteiro, no momento lá mais para frente. Porque ele não tem como ele, como uma criança, compreender a morte da mãe dele. Então ele não compreendeu ainda, ele não elaborou essa realidade. O pai dele se negou a dar o suporte que ele precisava, e aí dentro da narrativa a gente tem essa descrição dessa imperatriz como um mistério, como nenhum dos seres sabem dizer o porquê, mas ela é a fonte de tudo e sem ela não existe nada. Então ele coloca ela como esse mistério porque o Bastian também não conseguiu desvendar esse mistério ainda. Para ele também é um mistério. Então a leitura da própria história psíquica dele, da própria história da interioridade do que ele está vivenciando internamente, se a gente for fazer essa analogia, vão ter muitos mistérios ainda que ele não consegue decifrar. E a jornada é essa, né? Ele aceitar ah, algumas missões que lhe são dadas aí, como o de nomear a imperatriz mais para frente. É um processo de individuação, né? É um processo consequentemente, também de vida, morte, vida, né? De perda. Então, tem o luto também como uma representatividade. É um processo de nascimento também, né? Esse romper com a mãe. E a vinda do médico, né? Para contar que a mãe morreu, e a vinda do Chiron, né? Para contar que há uma esperança, existe ainda uma possibilidade. Ela é só uma possibilidade, e ele deixa isso muito claro. Mas a entrada do Chiron, ela já é um marco, assim, para mim. E aí, se você quiser, se você me autorizar, a gente dá esse passo. Sim, e eu acho que faz todo sentido de que seja essa entrada como esse marco, porque ele é o único que entra já com o Aurin. Uhum, Então, exato. todos os médicos estavam lá, mas o Chiron, como a gente vai aprender, quem está com o Aurin, que é o símbolo da imperatriz, está em missão da própria imperatriz, como se representasse a vontade dela em fantasia. Então, se ele já está chegando com o Aurin, ele já está em missão, ele já está sendo o executor da vontade da imperatriz menina. E ele tá os burburinhos e tal, e quando ele sai, ele tá com a imperatriz, né? E ele sai da sala ele desce e aparece com esse Auren, faz o silêncio, né? E aí todo mundo se espanta, fala, ué, pera lá, né? E aí ele fala, calma, galera, eu sou só o intermediário, né? Não sou eu. Eu sou só o intermediário, não se ofendam, né? Com o que eu vou falar para vocês agora, mas talvez haja um ser mais sábio que todos nós, que conhece algo mais do que nós, todos aqui juntos e reunidos, e essa é a nossa última esperança. Esse ser mais sábio pode ser que nos ajude, nos dê os conselhos que a gente precisa. De novo, ele repete, é só uma possibilidade. E é ele que vai buscar, é ele que vai conseguir buscar o Salvador.
né? Encontrar os caminhos pelo deserto, e evitar as dificuldades e transpor tudo, ele, um herói, né? E aí vem a palavra mesmo, ele é um herói. E a Imperatriz deu o seu nome e é atrás dele que eu vou. O nome dele é Atreio. Aí o burburinho de novo, quem é esse? Nunca ouvi falar, né? E a Imperatriz confia a sua vida e a nossa salvação a ele. E ele mora no Oceano de Grama, depois das montanhas de prata, e é para lá que eu vou transmitir o Auren, né? Já em missão estou aqui e vou lá só transmitir o Auren para ele. E aí todo o estardalhaço, e aí a gente descobre mais sobre esse Auren, né? O Bastian fecha o livro, olha para a capa, e a gente entende ele um pouquinho mais, entende que todos conhecem, todos sabem do que se trata, porque ele é a própria representação do poder da Imperatriz. Da vontade dela. Um segundo. Aí algo que eu gostaria de comentar aí, além do Chiron, né? Porque eu tenho uma vontade muito grande, num ato falho, de falar Chiron, porque Sim, justamente tem uma semelhança muito forte com a figura mítica do Chiron, né, do eterno curador, que tinha uma ferida eterna que nunca se curava, e por isso ele era o eterno curador, e ele era um grande sábio que instruía muitos heróis na mitologia grega, né? E o Chiron é muito parecido, ele é um centauro, e aí o legal aqui da forma com que ele é retratado pelo autor, ele é negro de ébano, né, a cor dele, e a parte de baixo de cavalo é zebrada, então é como uma zebra. Então é bem legal, que eu acredito que remete bem essa ancestralidade, essa cultura da África, né? Essa coisa essa cultura africana, e esse ser que é o que é ele que está imbuído da vontade da Imperatriz Menina com o Auren em missão, e ele já sabe a pessoa, né? O outro ser de fantasia, o único que vai poder fazer essa jornada, empreender essa jornada, que é o Atreio, e ele é de uma tribo, então muito legal, né? As ancestralidades aqui se encontrando, essas referências e esses é, lugares simbólicos que o autor traz. Então, a ancestralidade africana vai buscar a ancestralidade indígena, aborígene, tribal, para empreender essa jornada de salvar a Imperatriz, que tem aí características mais orientais, do Extremo Oriente, e todo o resto lá de fantasia tem muito do Ocidente, da Europa, na parte folclórica, né? Muito bacana essa diversidade simbólica que a História Sem Fim consegue trazer. ele descreve mesmo que ele vem de uma região remota bem ao sul. E ele tinha barbas e cabelos brancos, né? Então ele é todo preto e branco, né? A barba e o cabelo branco representando também essa idade, essa sabedoria, mas essa dualidade também no visual desse ser, preto e E essa branco, né? dualidade incorporada, que apesar de eu ver a dualidade, ela Cavalo, está em um ser ao mesmo tempo, né? E é essa sim, questão da diferença do Minotauro para o Centauro. O Centauro é a racionalidade humana que dominou a, a fera, que dominou os animalidade. instintos animais, enquanto que o Minotauro é o oposto, né? A parte humana que é tomada pelo instinto animal, né? Muito bom, muito legal essa representação dele. Eu acho que esse é um dos meus capítulos favoritos. Sim. E aí a gente vai conhecer, então ele vai atravessar, ele vai viajar dias a fio, né, sem parar, e ele vai chegar lá na comunidade, no vilarejo do Atreio, e esse lugar tem uma grama bem alta, e essa da altura de humanos, né? E por causa dos ventos, essa grama balança e faz ondas, né? Turbulentas, assim, e tem um barulho mesmo de onda no vento balançando essa grama alta. E as pessoas de lá, né? Os aldeões têm cabelos pretos azulados, longos, todos homens e mulheres usam tranças, e eles têm a pele verde oliva, que foi tirada
do Atreio no filme, ele é humano, né? Ele não é É, de um povo diferente. isso é algo que a gente, quando lê, isso marca muito, porém, quando a gente assiste depois de já ter lido há um tempo, a gente não nota essa falta, mas quando a gente lê novamente, fala, caramba, isso faz muita falta, né? Porque Atreio não é, ele parece um humano, né? Se a gente for olhar, um humano heróico, mas é um humano, um menino humano. E no livro, não, ele é um ser fantástico, ele não é Uhum, exatamente humano. Assim como a descrição que a gente tem lá daqueles doutores e daqueles curandeiros e mágicos que estão lá tentando salvar a Imperatriz, é assim, né? Eles são de aparência leve, mais ou menos humana e humanoide, mas uhum, não dá para dizer que são humanos. E acho que a mesma coisa a gente pode ver no Atreio. Ele também claramente é um ser fantástico. uhum. E esse povo é descrevido como descrito. Descrevido. Esse povo é descrito como pessoas corajosas, orgulhosas e generosas, e eles são capazes de enfrentar grandes adversidades, tanto calor quanto frio, e eles são testados desde pequeno, e eles são caçadores, né? Eles vivem, tudo que eles têm, todo o sustento deles vem da própria grama, da pradaria e dos búfalos púrpuras, que são 2 vezes maiores do que os touros e vacas comuns, e têm longos pelos vermelhos e chifres enormes, que são muito pacíficos, mas, porém, quando em perigo, são terríveis. E esse povo, então, se dá o direito, né, de usar arcos e flechas para caçar esse búfalo, porque eles amam e honram esses búfalos. E só quem aceita poder ser morto pelo búfalo é que pode matá-lo. Então, há algumas vezes em que a caça dá errado e quem morre é o caçador. E isso é algo muito, muito importante aqui para a definição desse povo e para a definição, né, do Atreio. É como um guerreiro, como um herói, e também descrevendo um povo que está totalmente integrado à natureza, né? Então, eles respeitam de tal forma essa natureza que eles honram de tal forma essa dádiva, essa natureza, essa troca como parte mesmo dela, que eles têm esse ritual e eles se colocam nesse lugar desse extremo perigo. Como se a contraparte, a gente falava dessa questão da parte mais animal e racional e da parte mais racional. Aqui eu acho que a gente tem um equilíbrio, como esse guerreiro que precisa saber lidar com essa pulsão irracional, com essa pulsão mais animalesca, mas de uma forma controlada, de uma forma ordenada e com objetivo, porque o guerreiro precisa usar essa energia, né? E tá me vindo bastante o arquétipo de Marte, o arquétipo aqui do deus grego da guerra. E se ele tiver equilibrado, ele tá usando essa energia, essa pulsão de guerra, de luta, de briga, de raiva, de ira, de uma forma construtiva e não destrutiva. Né? E eu acho que faz todo sentido ter a ligação com a morte, né? Porque para você ser heróico, para você ser corajoso, você tem que aceitar essa verdade da vida. Então eles já cresciam com essa aceitação. Não é difícil aceitar a morte, porque eu já nasci num ritual de conviver e entender a naturalidade dela, e entender a beleza dela até nesse ciclo, né? Onde eu e o búfalo somos iguais e ou eu ou ele vamos entrar e continuar nesse ciclo. Então eu aceito o ciclo, né? Isso é muito lindo, é muito filosófico, é muito profundo, né? É muito profundo. Em alguns momentos, a descrição desse povo e essa conexão com a natureza me lembra um pouco o Avatar, né? Isso me vem assim em alguns Sim, flashes. essa É, total conexão com essa natureza viva, né?
Tá legal. E o Chiron vai chegar ali e só vai ver velhos e crianças. E ele fica tipo, onde estão os caçadores e caçadoras, né? Eu preciso falar com o Atreio. E aí o pessoal fala: ah, eles foram caçar, leva dias, né? Leva dias para isso acontecer. Ele falou: então vai chamar o Atreio porque é importante. Aí fala: olha, ele não vai ficar muito contente de vir, porque essa é a caçada dele. Ele tá vivendo, ele vai viver o rito de passagem, né? De se tornar o caçador. Esse é o primeiro momento. Então, se ele sobrevive agora, né, ao búfalo, ele se torna um caçador. Então ele não vai querer vir, ele vai vir a contragosto. Daí ele fala: vocês estão vendo, Auren? Vocês estão vendo? Vocês sabem quem sou eu? Aí até uma velha fala assim: sim, eu me lembro quando eu era jovem, né? Ela se lembra do médico, do Chiron. E ele agradece e fala: bom, então vamos lá, porque é isso, né? E aí uma criança, uma menina fala: eu vou. E sai de cena. Nesse momento, o Chiron, puf, apaga, né? Ele estava exausto da viagem. E ele estava ali naquele ímpeto de alcançar o que ele precisava. E na hora que ele alcança aquilo, ele apaga, ele desmaia. É como E se tudo, tudo que a missão dele acabou. E tudo que ele pôde empreender, os limites daquela empreitada chegaram no seu limite e aí acabou, né? Agora realmente, ou ele passa o bastão pro próximo, que é o Atreio, ou acabou para ele, né? e aí, quando ele acorda, né, essa estafa física, quando ele acorda, preocupado assim, o Atreio vem, e aí ele vê um menino de 10 anos, e aí ele fica chocado. E aí ele hesita até. Ele hesita em confiar. Ele confia na Imperatriz, mas naquele momento ele se questiona. O racional sobrepõe a intuição, né? E ele hesita. Ele fala: se eu soubesse, eu teria me recusado, porque você é só um menino. E aí o Atreio ainda não sabe muito bem o que está acontecendo, está meio contrariado porque foi tirado, né, do rito de passagem dele. E aí eles vão conversando, conversando, ele vai contando, eles vão se entendendo e o Atreio não hesita, né? Ele aceita a missão. E aí ele fica tipo, ué, acho que eu tô quando eles estão ali, né, nesse processo de tanto a gente ir conhecendo mais sobre a tribo, sobre quem é o Atreio, e quanto o Atreio de conhecendo a missão, o que é que ele vai ter que fazer, que na verdade não tem muita direção, né? Esse momento ele nunca hesitou, né? Ele está sempre ali à disposição. E o Chiron vai se surpreendendo com ele, vai entendendo o porquê que a Imperatriz nomeou ele como o herói da missão. E o Chiron primeiro se surpreende por ser um menino e também é como se te sentisse uma piedade porque ia colocar um menino numa empreitada impossível e terrível, porque ele sabia que a grande missão era terrível, só um grande herói poderia empreendê-la e ele estava entregando essa missão para apenas um menino. E aí quando ele percebe o tamanho desse menino, né? Como é, a gente pode imaginar assim que ele é muito maior do que aquele menino que a gente enxerga, né? Porque o que fala por ele são as ações, são as atitudes, e aí fica claro, não estou falando com um menino, eu estou falando com o herói que a Imperatriz está confiando toda a fantasia e a sua vida. Ele chama a missão de monstruosa. E ele diz que a missão é para o insondável em busca do desconhecido. Ninguém poderá te ajudar ou aconselhar ou prever sequer o que vai acontecer com você. Mas é a você, né, que cabe decidir e não a mim. Então acho que tem isso, né? Dele ir confiando, dele ir entregando e aí até ele falar: calma, não sou eu. Eu só sou é, ele usa uma palavra legal, eu só sou. Lá no começo do capítulo, quando ele aparece pro. Um representante, um. É tipo isso, mas ele usa uma outra palavra, eu só sou. Ai, meu Deus.
tão bonita. Arauto? Não é. Eu vou lembrar, quando eu lembrar eu falo. É, Mas é isso, né? Ele só é um mensageiro, né? Ele só é o portador da missão, né? E no filme isso é muito diferente. No filme o Atreio vem, né? Até isso, ele é trazido, né? isso e não mostra a aldeia, não mostra o povo, não mostra muito da origem dele É, a e gente ele, perde ele toda a parte é, onírica daqui do próximo capítulo, do sonho que ele vai ter com o búfalo, é. totalmente E cortado. E eu acho que tem uma relevância aqui, que a gente perde o conto de fada, né? Porque a gente perde justamente aqui no filme a jornada, as etapas da jornada do herói, né? Que é a missão, a negação, a aceitação. Ele não se nega, mas ele vai a contragosto porque ele está sendo tirado de um É, outro mas lugar. eu tenho uma colocação que eu ia falar justamente sobre a jornada do herói e justamente sobre essa observação dele não se negar e aceitar logo de cara. É porque ele não é o herói. O herói é o Bastian. O herói da nossa Aham, história real é o Bastian e o Atreio é uma contraparte, é um duplo dele. Então, esse uhum. duplo que é o herói ele vai aceitar a jornada, porque ele já é o herói. Agora, o Bastian é que é o que vai hesitar, é ele que vai ter o chamado e não entender, é ele que vai passar por tudo através do herói nesse primeiro momento, que é o Atreio. É, na hora que você trouxe, né? Ele não hesita, ele aceita. Eu logo pensei, ah, entendi. É porque na verdade não é ele o herói da história, né? Ele é É. ainda tem essa questão que está escondida na narrativa através desse jogo de espelho aí, onde o herói, na verdade, está fora e dentro ao mesmo tempo. E no contraponto, né, a gente vai sempre percebendo, ele é o corajoso, né, e o Bastian não, então o corajoso não poderia negar, mas o que está causando uma certa negação esse impasse social, porque ele estava pronto para passar pelo rito de passagem de se tornar membro da sua comunidade. E aí ele é tirado desse lugar e agora ele é colocado numa outra missão muito maior e ele vai passar por um rito de Eu passagem também, para se tornar um membro do todo, eu né? tenho Ele uma analogia aí que eu tô até arrepiado aqui, né? É, então, fazendo de novo a analogia com o Bastian, um menino real que está lendo o livro que perdeu sua mãe. Ele também não fez, ele foi cortado. O rito de passagem do Bastian não aconteceu. Ele não cresceu normalmente na sociedade com uma mãe o criando para ele nos marcos normais do seu desenvolvimento de menino ter os seus ritos de passagem com essa força nutridora presente da mãe. Foi cortado dele, ele foi impedido. E aí ele já começou a empreender uma grande jornada muito maior que a maioria dos meninos não teve que empreender e não vão entender e não sabem o que é. É a minoria que vai empreender essa grande jornada de crescer sem a mãe. E essa grande jornada te tira daquela básica da comunidade, daquela esperada, do status quo de todo o resto. E inicialmente isso vai ser uma amargura e uma fonte de dor. Né? É, eu gostaria de ser como os outros, eu gostaria de ser reconhecido, eu gostaria de ser normal, mas a minha jornada é muito maior. Eu fui escolhido pelo Aurin, eu fui escolhido pela Imperatriz, eu fui escolhido por algo maior que nem eu consigo entender e conceber ainda. A minha jornada é muito mais perigosa e profunda, Nossa, não é? essa narrativa, meu, foda demais. E aí ele vai viver, né, todo esse processo e o Chiron, e ele fala quando, né? Primeiro ele pergunta para onde, aí ele fala para um insondável, não tem e não vai ter ajuda. E aí ele fala quando, daí ele fala agora, é Você para já tá, ontem, né? Já tá na já missão. né? Não tem mais jeito. E aí ele fala que
você pode se despedir, né, da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos e partir. Daí ele fala, mas eu não tenho ninguém, que é outro paralelo do Atreio e o Bastian, né? Os pais dele já morreram pelo búfalo, e ele foi criado por todos, ele é filho de todos, e é isso que o nome dele significa, né? Atreia. E aí ele fala, então não se despeça, então vá, eu vou ficar e eu vou contar para eles o que vai acontecer. E aí ele sai e encontra o Artax, né? O cavalo. Antes de já entrar na jornada do Atreio, acho que só é um comentário que é uma, uma analogia, assim, um pensamento. Enquanto que o Atreio perdeu seus pais, mas foi adotado por todos, e aí ele é nomeado filho de todos. O Bastian perdeu sua mãe e o seu pai também, mesmo vivo, perdeu em vida, né? E aí ele vira um filho de ninguém. Então o Bastian se sente órfão de pai e mãe, mas ele não foi adotado por todos, né? Ele é o filho de ninguém, o Bastian. E esse contraponto lá dentro é um menino que perdeu também, mas ele foi adotado por todos e ele é o filho de todos. E esse tudo que é o nada ao mesmo tempo, né? É, e aí, O Bastian, até a descrição dele é: ninguém sabia melhor do que o Bastian, que isso significava, né? E, e aí ele vai pegar, o Cairon vai passar o Auren para ele e vai falar sobre o Auren, né? Então, a gente tem um ponto importante aqui também, que é a representação desse áureo, a gente descobre um pouco mais também dele, né? Porque porque ele quer levar as armas dele, né? Porque ele é um caçador. E ele fala: você, a partir de agora, você não pode, né? O amuleto é a própria voz da Imperatriz, né? E ele vai te guiar, vai te proteger, mas você não deve nunca intervir. A partir desse momento, a sua opinião deve deixar de contar, né? Você tem que ir desarmado e você tem que deixar acontecer o que tiver que acontecer. isso é muito lindo, né? Tudo deve ser igual aos seus olhos, assim como a Imperatriz, né? Você só deve pesquisar e inquirir, mas nunca julgar. E aí ele fala que ele vai dar tudo para ser digno da joia. E aí é que vem a pergunta quando, e ele fala para ontem. E E aí ele vai partir aí mas com agora, o antes de cavalo. encontrar o cavalo de novo, eu tenho que comentar, né? Porque essa parte é demais, né? É como se falasse essa jornada de individuação, essa jornada de tornar-se uno, essa jornada de é, compreender a si mesmo, de crescer, de amadurecer, seja lá qual for a jornada psicológica que a gente vive, os lutos que a gente vive e supera e transforma e elabora. Você precisa entrar nessa sua jornada sem julgamentos, porque você vai ter que lidar com a sua sombra aí. E você não pode, na hora que lidar com essa sombra, com esse polo negativo, polo sombrio de si mesmo, você não pode ir julgando, porque ela te compõe, ela é parte de você. E aí, na analogia, ela é parte de fantasia. Por isso que a Imperatriz não olha como positivo ou negativo, bom ou mal, e e integra tudo como uno. Então, se você está representando essa vontade, que é a vontade de se tornar um ser mais inteiro, você vai ter que integrar o seu negativo. Então, não adianta você ir armado, você tem que ir desarmado e tem que ir com esse olhar. Né? Acho que até entra no negócio da fenomenologia goetheana, né? Esse olhar presente sem julgamento, né? Sim, total, total. E é algo que você precisa se conectar e se desenvolver, porque naturalmente não é o que acontece. Tanto que o próprio Chiron hesitou, né? Ele estava com o Auren, mas ele duvidou. E aí ele voltava, ele parava e voltava. Ele vai dialogando com ele mesmo ali e falava: não, calma, mas a Imperatriz sabe o que ela está fazendo, então eu tenho. Mas ele é só um menino, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Não, calma, né? Eu estou confiando que vai dar certo e tal. Daí ele fica ali, é um diálogo até um pouco longo dele com ele mesmo, porque ele nem pode entrar nessa energia, porque ele carrega o Auren nesse momento, né? E aí, quando o Atreio vai para chamar o Arthrax para partir,
né? A gente tem a descrição do cavalo, diferente do filme, ele é pequeno, ele é malhado, como um cavalo selvagem, ele tem as perninhas curtas e atarracadas, mas ele é o corredor mais rápido. E aí ele fala, vamos embora, né? E ele fala, ué, mas e aí a gente descobre que o cavalo fala, né? Ele não é um simples animal, ele é também um ser, né, de fantasia. E aí ele pergunta, fala, mas e a sua caçada, né? Ele fala, vamos para uma caçada muito maior. Aí ele fala, e as suas armas? Aí ele fala, eu tenho que ir desarmado por causa do brilho, né? Que é um dos nomes do Auren. E ele fala, então para onde vamos? E aí ele fala, para onde você quiser, né? Porque já estamos na grande missão. E aí eles saem. Se você não for comentar nada, a gente tem o Encerra. ápice aqui. Não, É, não, encerra não. Tem encerra no ápice, né? a Encerra linha final. nessa linha final. Não, acho que é isso. A gente tem que terminar aí, porque é o gancho daqui para a gente ir pro próximo. Tem muita coisa demais no próximo Uhum. capítulo já para rolar. Então, vamos nessa. Então tá. É, nesse momento, né, antes de fechar o capítulo, vem a descrição de algo que acontece. Então, quando a luz surge, né, quando a grande luz, o ser solar, emerge, a sombra emerge também. Então, num brejo remoto, uma escuridão se condensa, né, e de repente algo grande com uma forma sombria, muito densa, numa noite sem luar, sem estrelas, naquele grande corpo escuro, sem contornos claros, apoiados em quatro patas, com olhos verdes como fogo e uma cabeça enorme e peluda, emerge com seu grande focinho e fareja no ar, até que ele encontra um cheiro e rosna triunfante e sai correndo a saltos largos. É demais, Esse né? é o fim do capítulo, É, nesse momento. a sombra vem junto aí. Quem conhece Mulheres que Correm com os Lobos pode lembrar da mulher esqueleto, que me remete, né? Essa sombra que se engalfinha, se engancha e te persegue, né? Como um esqueleto que vem correndo atrás de você e não tem mais como desvencilhar até você lidar com ela, né? Até você Uhum. sentar ela do seu lado e conversar com ela e dormir e acordar com ela. E é isso, a grande missão e a grande jornada inicia no momento em que a sombra inicia a sua jornada junto, porque essa é a jornada de integração, eles vão ter que se encontrar, né? Eu vou ter que elaborar, eu vou ter que entender essa sombra que me persegue. Essa é a jornada também. E eu vou ter que fiar com ela também, né? Assim como a mulher esqueleto, eu vou ter que tirar os nós e ficar ali Isso. trabalhando e fiando, que é outro dos É. meus capítulos favoritos. É demais. E isso me lembrou nessa descrição, a descrição dos Cavaleiros Negros do Tolkien, num momento até bem emblemático, acho que bem visual, no filme, Uhum, é que verdade. o grande senhor do escuro fala, agora, não, não fala, a gente interpreta, né? Agora é a missão, É, agora vocês vão atrás. E no momento que começa a missão do Frodo finalmente entender que ele vai é, ter que sair do condado, ao mesmo tempo os cavaleiros saem de Mordor, né? Pelo menos no filme, né? E aí você sim. vê essa jornada acontecendo simultânea e eles se encontrando e se desencontrando ao longo da jornada, né? Sim, e o Frodo e o Atreio, né, nessa coisa do o pequeno, aquele que nem queria a missão, mas que a ele é confiado, né, É, o poder, e é é. ele que vai carregar o fardo e que vai encontrar a Acha que resposta, não é mesmo sem capaz, tem saber um o pouco do caminho. Bastian, do acho que não sou capaz, mas aí tem muito do Atreio na figura do Sam. Se você não conseguir mais sozinho, eu te carrego. É muito, Uhum. muito lindo, é muito bacana, né? A jornada do herói aqui, né, o monomito falando Isso. através das narrativas, né? E aí, nesse momento, bate o sinal e as criançadas saem tudo correndo da escola e começa o horário do intervalo. E aí o Bastian dá aquela pausa, sobe no cavalo, finge que é o Atreio, se sente meio tolo, ai, parecendo uma criança, que ele é, né? E aí ele quer comer, ele tá com fome, mas ele acha melhor
garantir ali as suas provisões, porque ele acha que a jornada dele vai ser longa. E assim encerra o capítulo. É lindo. Aqui a gente encerra o nosso podcast também. Espero que quem está ouvindo aí com a gente tenha gostado das reflexões. Novamente, se você tiver as suas reflexões, coloca aqui nos nossos comentários, Por porque favor. é muito bacana saber. A gente sabe que tem um pessoal que está acompanhando com a gente, comprou o livro, então vamos nessa jornada, né? A jornada começou agora. E, na verdade já tinha começado antes, e é aí que está a grande questão, né? Quando a gente acha que ela começou, ela já estava iniciada, e a gente é que vai entender que já tinha começado quando já estiver perto do fim. Ligar Né? os pontos é só depois que já passou, né? Então vamos nessa com a gente. Até o próximo. Compartilhem aí para que mais pessoas também que gostam, que se afinam aí com essa energia, entrem nessa egrégora e a gente possa trocar mais, aprender mais, e a gente quer mais é saber a opinião de vocês, outras visões, outras formas de enxergar, de relacionar esses símbolos. A gente gosta muito de fazer essa parte aqui do nosso trabalho. E dá muito, acalenta o coração, contar histórias, falar sobre as histórias, e a gente sente que está de mãos dadas com os heróis dessas histórias, empreendendo a jornada e a grande missão com eles, porque na verdade a gente está simbolicamente, nosso inconsciente está trabalhando com essas imagens também. Então, quando elas falam com a gente, elas estão curando a gente, elas estão elaborando para a gente, elas estão nos ajudando a elaborar as nossas questões. Está nutrindo a nossa Isso, alma, né? Nutrindo a isso. nossa psique com esses alimentos tão ricos. A gente está permitindo nomear as nossas imperatrizes meninas mais uma vez, né? A gente está permitindo, esse nomear dela sem deixar ela morrer. Então tá bom. É. Beijo. Obrigada. Valeu, até a Até o próxima. próximo. Tchau. Tchau.